Mito: os generais da ditadura militar apoiavam o livre mercado? Uma das justificativas para que civis apoiassem o golpe de 1964 foi o excesso de intervenção do Estado na economia desde os tempos de Getúlio. Mas o único momento em que a ditadura se aproximou do liberalismo econômico foi no breve governo Castelo Branco. Bastou Delfim Neto assumir a Fazenda, em 1967, para que o livre mercado acabasse. Delfim concedeu isenções fiscais e juros favorecidos ao setor agrícola para estimular a oferta interna de alimentos e a exportação de commodities. Deu subsídios, crédito facilitado e mini desvalorizações cambiais para ajudar a exportação manufatureira. Permitiu que empresas estatais se endividassem além da conta no exterior. Abriu os cofres do BNDE para empresas privadas e inundou as famílias de crédito fácil. O natural é que tanto gasto aumentasse a inflação. Para impedir isso, Delfim Neto controlou os principais preços da economia, não só câmbio, salários, juros e tarifas, mas também o de insumos industriais. Não bastando, maquiava índices de inflação. Todas as declarações em favor do desenvolvimento do setor privado e da livre operação do mercado contrastavam com a proliferação de incentivos, novos subsídios ou isenções específicos, que tornavam o papel do governo extremamente importante, afirma o economista André Lara Rezende, em A Ordem do Progresso. Depois do choque do petróleo, Geisel iniciou o mais amplo programa de intervenção estatal na história do país. Do total de investimentos entre 1970 e 1973, 50% foi público. Já em 1980, a fatia atingiu 65%. O Estado virou empresário, no comando da cadeia petroquímica, de usinas siderúrgicas, da produção e distribuição de energia elétrica, das telecomunicações, de estradas e ferrovias. A ideia de Geisel era que as estatais liderassem o crescimento da indústria de bens de produção, que fazia sentido para livrar o Brasil da dependência externa de importações. Mas o país não tinha poupança doméstica para fazer tanto investimento. Então, Geisel botou as estatais para captar petrodólares. Para baixar a inflação galopante, também forçou as estatais a baixar seus preços. Entre janeiro de 1979 e dezembro de 1984, o preço real dos produtos de ferro e aço, dominados por estatais, caiu 50%, e a tarifa telefônica, 60%. Assim, os maiores problemas da economia se apoiaram nos ombros das estatais, que foram definhando. De empresário, o Estado virou o rei da sucata. Goulart poderia renunciar ou tentar um golpe. Preferiu usar a voz das ruas para pressionar o Congresso a aprovar as reformas. Agora, a reforma era na lei ou na marra. A direita, porém, também tinha ao seu lado recursos de poder valiosos. Militares de alta patente estavam preocupados com o inimigo interno comunista e com os episódios de quebra de hierarquia de sargentos e marinheiros. Empresários se incomodavam com sindicatos cada vez mais fortes e com a instabilidade econômica. As classes médias se assustavam com o discurso radical da esquerda. Latifundiários temiam a reforma agrária e o fortalecimento de movimentos camponeses. A resposta conservadora veio em São Paulo, com 500 mil na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, no dia 19 de março. Menos de 2 semanas depois, militares ligados a movimentos antipopulistas conduziram um golpe de Estado, que depôs Jango. Para evitar o derramamento de sangue, Jango exilou-se, sem resistência. O pomo da discórdia. As reformas de base eram um grande guarda-chuva que incluía as reformas agrária, política, fiscal, bancária, urbana, administrativa e universitária. Não foram definidas por completo, mas tinham algumas linhas mestras. A reforma agrária incluiria a desapropriação de terras improdutivas ou daquelas que não cumprissem sua função social, em especial as adjacentes a vias públicas ou beneficiadas por investimentos da União, como açudes.
A reforma política estenderia o voto a analfabetos, permitiria a reeleição e tiraria o PCB da clandestinidade. Também se propunham um maior controle sobre o capital estrangeiro e uma maior participação do Estado na economia. Por que Jango caiu? Tese 1. Golpe preventivo. Setores conservadores temiam que a pressão de movimentos sociais cada vez mais organizados levasse a reformas contrárias a seus interesses, a desapropriação de latifúndios e o controle da remessa de lucros ao exterior. O golpe estancou esses movimentos. Defensores: Florestan Fernandes, Caio Navarro de Toledo, Jacob Gorender. Tese 2. Conspiração da direita. O golpe foi resultado de uma grande conspiração capitaneada por militares anticomunistas, empresários, proprietários rurais, setores da igreja, a UDN Capital Internacional, com o apoio da CIA. Para agir, usaram o Complexo Pesibad, entidades femininas conservadoras e jornais. Defensores: René Dreyfus, Heloísa Starling. Tese 3. Conjuntura política. As regras da democracia deixaram de ser prioridade tanto para a direita quanto para a esquerda. A radicalização política e a recusa de todas as partes em construir um consenso pela governabilidade levaram ao golpe. Ler reportagem na íntegra. Link na descrição do vídeo.